Três empresas de ônibus que prestam o transporte público no município de Farroupilha, vereadores e representante da Prefeitura Municipal estiveram presentes na reunião que tratou sobre os problemas com o transporte público na última quarta-feira na Câmara de Vereadores, junto com a comunidade. As empresas de ônibus expuseram a situação de dificuldade enfrentada e confirmaram de que houve uma redução significativa do número de linhas diante da queda de passageiros. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio na Câmara de Vereadores, Roque Severnini, avalia que a reunião foi bastante positiva. Bom, em primeiro lugar, é um balanço positivo pela participação das pessoas. Tivemos participação de diversos locais do interior do nosso município, a participação das empresas que são responsáveis pelo transporte rural, a participação da Prefeitura e a participação de diversos vereadores também aqui na casa. Isso é importante porque isso valoriza e significa que a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio vem estimulando esse tipo de trabalho e de organização. E o problema realmente é um problema sentido na comunidade interiorana da nossa cidade. Já não era assim uma maravilha o transporte rural, mas com o advento da pandemia isso se acentuou e acentuou para pior, né? Hoje comunidades inteiras que não têm transporte e além do mais nós temos diversos alunos que estudam à noite. Ou estudam nos colégios de segundo grau da nossa cidade, ou estudam no Instituto Federal. E tem alguns, inclusive, que relatam que foram contemplados, passaram, inclusive, no Instituto Federal, que é disputado, é difícil de passar, e acabou não conseguindo estudar. Isso é uma perda, é uma pena, né? Porque daqui a pouco a gente está abrindo mão de uma chance de virar um cientista, de virar um grande profissional também em diversas áreas. E às vezes pela falta do transporte não se consegue fazer isso. E também os nossos agricultores, né? Que não são todos que têm carro, que conseguem vir para a cidade, pessoas já mais de idade que não dirigem mais, que gostaria de se deslocar e não têm o transporte. Por outro lado, a gente também ouviu das empresas que a situação não está fácil. Às vezes tem ônibus que trafegam de um lugar para o outro, faz 30 quilômetros e acaba tendo 1 ou 2 passageiros. Isso também é uma dificuldade, porque as empresas não conseguem viver, né, sem ter lucro. O objetivo da empresa é ter lucro. E aí entra aquela máxima que eu defendo muito, que a satisfação do morador, do cidadão, é o lucro da prefeitura. Não adianta a prefeitura ter dinheiro em caixa sobrando se não tem atendido todas as necessidades do cidadão, em saneamento básico, em saúde, educação e em transporte. Transporte, inclusive, é um direito garantido pela Constituição Federal. Então nós ouvimos também, por parte da prefeitura, o diretor de trânsito, o Joel, onde que fez uma explanação, se comprometeu de levar ao prefeito municipal essa demanda, esse pleito, também a secretários que têm afinidade com essa área, e nós esperamos que em poucos dias ou em alguns dias a gente possa obter uma resposta da Prefeitura Municipal. E aqui, como eu sempre disse, não estamos aqui fazendo um cabo de força, estamos aqui para reunir, debater, encontrar saídas e soluções e que no final sejam resolvidos os problemas dos moradores, do interior principalmente. Para o empresário do setor de transporte público, Ivan Reifliger, a diminuição de passageiros e os custos elevados provocaram os cortes de linhas de ônibus. Custos muito altos e pouca demanda de passageiro. O passageiro quase não existe mais nos interiores e isso que está impactando. Diminuição de horário, a gente até atende alguma coisa em horários com estudantes alternados, mas as linhas que a TCL hoje atende tá com dificuldade mesmo em relação da pouca demanda de passageiro. Todas as linhas estão operando com déficit, com prejuízo? Todas as linhas com prejuízo. Quando não tem mais passageiro, o pessoal, depois que pavimentaram as estradas com asfalto, ficou mais fácil ainda a situação do pessoal vir de carro, e quem não tem carro tem moto, e assim tá desaparecendo o passageiro, tem horários que vai o ônibus vazio e volta vazio, e toda semana acontece isso, e a gente optou por diminuir os roteiros e diminuir os custos, porque é questão de sobrevivência, né?
da empresa. Desejo de colocar novas linhas e voltar talvez o que era antes da pandemia, até as empresas teriam. Mas para que isso aconteça, tem que ter passageiro? Tem que ter passageiro. Passageiro que a empresa para ônibus tem. Onde precisa é passageiro que para suportar todo o sistema. Você fala da dificuldade da operação que está com prejuízo também. Talvez é o momento do próprio poder público também olhar, ver uma alternativa de ajudar as empresas operadoras do transporte público em Farroupilha? Isso tem que ter, o poder público pode ajudar, as empresas também fazem a colaboração e o povo, o passageiro também tem que colaborar muito. Tem que colaborar muito porque precisa vir para pegar o ônibus. O aumento dos combustíveis tem impactado nessa situação? Muito, muito. O preço do combustível subiu muito, está fora do normal e a gente paga o preço do combustível que nem um cidadão comum. Então não temos diferencial nenhum e tem todos os encargos trabalhistas também dos funcionários e tudo, não tem muito que escapar disso não. Hoje a TCL está numa média geral operando com 30%, 40%, 60% das linhas que tinha antes da pandemia, como é que está? As linhas de passageiro estão em 20%. Então, tem ainda as linhas que atendem os escolares, que a gente ainda transporta passageiro junto com os escolares, atende uma parte, mas não atende como teria que ser, nos horários integrais como era. Certo. E também reduziu muito o número de passageiros transportados, uma queda de quanto, percentualmente falando? Olha, a gente não tem esses dados em mãos hoje, mas o passageiro sumiu. Então, não sei se é em virtude da pandemia, o que está acontecendo, mas o pessoal está usando Uber, está usando carro próprio, não está viajando também, né? Então, e o pessoal do interior diminuiu muito também. O pessoal da cidade tem mais população, o interior já está ficando mais. O pessoal jovem do interior está largando o interior, indo para a cidade, então não cria raiz no interior mais muito, não. Ivan, a TCL tem concessão em quais localidades do interior aqui de Farroupilha? Linha Miller, Salto Ventoso, Rio Burati, Mundo Novo, e é isso aí. E mais o transporte de alunos também. Isso, o transporte de alunos também. O diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Farroupilha explica que vem mantendo um diálogo bastante direto com a população a fim de atender às demandas levadas pelos cidadãos farroupilhenses. Olá, Leandro. Olá, audiência da TV Serra. Um olá para todo mundo. Então, a gente está aqui hoje fazendo um diálogo, né, com a comunidade e com as empresas. Mas esse diálogo eu já venho tendo com as empresas e com a comunidade já há algum tempo, tá? A gente vem conversando e tentando solucionar alguns problemas aí da sociedade. Um desses problemas era agora que chegou para nós aqui a demanda sobre a linha Janssen, que não havia mais o horário das 19h15, que sai daqui para lá. Então, conversei com o pessoal da Mário Tour, da empresa, e eles acabaram reativando esse horário, que retorna agora, então, na sexta-feira, às 19h15, retorna esse horário. Outra demanda que chegou para nós também, que o urbano aqui dentro da cidade não estava tendo nos domingos e feriados. Chamei a empresa, a gente conversou, e eles vai voltar agora no dia 5/12, retorna os horários, então, dos domingos e feriados. Então, hoje, o poder público, nós, como prefeitura, a gente está tomando a medida do diálogo. A gente escuta a comunidade, entende a demanda e tenta uma conversa com as empresas. Hoje chegou novas demandas para nós aqui, entendeu? E são conversas que eu pretendo ter ao longo dos dias aí, dos próximos dias, com as empresas e tentar solucionar dessa maneira. Não sendo possível essa solução, a gente vai procurar uma conversa com o prefeito e ver como a gente pode estar ajudando todos os estudantes e pessoas que precisam do transporte coletivo. Talvez a situação mais grave envolva o interior, até pela logística, pela distância. São demandas que o Departamento de Trânsito também vai analisar? Sim, com certeza. O interior aqui a gente tem bastante demanda e aí a gente tem esse diálogo com as empresas, que eu te falei. O interior já agora volta à linha das 19h15 Vila Janssen, mas não é o único horário que a gente tem que está faltando, porque eu escutei aqui hoje algumas demandas a mais. Então a gente vai conversar, vai entender
a real situação e que nem eu falei aqui, pessoal, a gente tem que entender também um pouco o lado da empresa, com certeza, porque não adianta a gente forçar a empresa a ir lá e andar com o ônibus vazio e também levando ela, ao invés de deixar ela fazer essa linha específica, daqui a pouco a empresa vai deixar de existir e não vai fazer linha nenhuma. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse bom senso que a gente vem do ano pós-pandemia, na verdade ainda vivemos numa pandemia, né? Então a gente pede aqui um pouco de paciência para os moradores, um pouco de atenção aí por parte das empresas que venham conversar conosco, portas abertas, departamento, se alguém tem alguma demanda, alguma necessidade específica, vem falar com nós aqui que a gente tenta, num diálogo, numa conversa, resolver o problema. A reunião da última quarta-feira na Câmara de Vereadores de Farroupilha se estendeu por quase 1h30. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.